pessoas dizem, você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay. Antigamente eu diria assim, não é. Não, é sim, eu quero atualizar a Bíblia para não ter mais escravidão, para não ter mais marido batendo em mulher, para não ter mais homofobia, gente sendo assassinada por sua orientação sexual. É para isso que eu quero atualizar a Bíblia, porque vocês estão usando a Bíblia para cometer todas essas violências. E se a gente não estudar, e esse é o problema do fundamentalismo, o fundamentalismo interpreta os textos sagrados literalmente. Está aqui no versículo. Tá, mas vamos interpretar. Isso aqui é um texto que tem 4.000 anos, tem 3.000 anos, tem 2.000 anos. Vamos ver o que significava lá. Por exemplo, imaginar que o fenômeno da homoafetividade hoje é a mesma coisa que o Paulo condena de homossexualidade no Império Romano, é o mesmo fenômeno, né? Nós estamos falando de um abuso sexual de uma pessoa escravizada, comparando com Paulo Gustavo? Não faz o menor sentido. Sejam todos bem-vindos ao canal Antes do Fim. Meu nome é Eduardo Marinho e hoje nós vamos reagir a ele, o pastor Ed René Kivitz. E ele deu uma entrevista aí para um podcast que, pelo amor de Deus, né? Vocês já viram aí na abertura. Mas antes da gente começar, eu queria pedir muito a vocês que primeiro curta esse vídeo no começo, porque muita gente está assistindo os vídeos e se empolga aí e se esquece de curtir. Então, se você já puder dar esse joinha, vai ajudar muito a gente, tá bom? Segunda coisa que eu quero falar com você é, se você é novo aqui nesse canal, não deixe de se inscrever. Nós estamos preparando aí alguns materiais que vamos soltar antes do final desse mês ainda, tá bom? Vamos vir com muitas novidades, vamos voltar às nossas lives e por isso eu quero contar com você aqui, certo? E agora nós vamos para o nosso vídeo. Só que antes também de eu iniciar e dar o play aqui, eu queria avisar que nosso objetivo não é constranger ninguém. E o fato da pessoa ter essa tendência ou desejos ou impulsos homossexuais não torna ela pessoas más. Então nós como cristãos devemos sim estar acolhendo a todos eles e também ensinando a palavra de Deus, que é o nosso objetivo final. Então vamos começar aqui e ao decorrer do vídeo eu vou tecendo alguns comentários. Dizem, você quer atualizar a Bíblia para aceitar gay. Antigamente eu diria assim, não é. Não, é sim, eu quero atualizar a Bíblia para não ter mais escravidão, para não ter mais marido batendo em mulher, para não ter mais homofobia, gente sendo assassinada por sua orientação sexual. É para isso que eu quero atualizar a Bíblia, porque vocês estão usando a Bíblia para cometer todas essas violências. E se a gente não estudar, e esse é o problema do fundamentalismo, o fundamentalismo interpreta os textos sagrados literalmente. Está aqui no versículo. Tá, mas vamos interpretar. Isso aqui é um texto que tem 4.000 anos, tem 3.000 anos, tem 2.000 anos. Vamos ver o que significava lá. Por exemplo, imaginar que o fenômeno da homoafetividade hoje é a mesma coisa que o Paulo condena de homossexualidade no Império Romano, é o mesmo fenômeno, né? Nós estamos falando de um abuso sexual de uma pessoa escravizada, comparando com Paulo Gustavo? Não faz o menor sentido. E uma das coisas que eu tenho pesquisado bastante e refletido é que o cristianismo não é a religião de Jesus, é a religião de Constantino. O evangelho é a religião de Jesus e tem um abismo que separa as duas coisas. Então esse fã-clube, eu não sei por que falam isso, né? Cada um vai ter uma leitura do fã-clube. Claro. Mas eu acho que esse fã-clube autoritário, vertical, com índole de domínio, de poder, essa coisa toda, não tem nada a ver com Jesus. Uhum. Isso tem a ver com uma visão imperialista da fé, né? O que ela quer saber é como é que você acha que Jesus Cristo seria recebido se ele voltasse para a Terra hoje, em meio a tantos falsos profetas que usam da palavra de Cristo em benefício próprio? Seria crucificado de novo. Com mais violência, Fácil. talvez? Fácil. Seria crucificado, cancelado, ia ser mandado para Cuba. Vai para Cuba, Jesus, o pessoal ia dizer, né? O senhor... Então vamos lá, vamos inverter agora a situação. Se Jesus viesse hoje, e digamos que ele viesse negro, trans, né, com todas essas pautas da esquerda, porém, ele não fosse de esquerda. Imagine Jesus negro, trans, sendo de direita. Seria chamado talvez de Capitão do Mato, talvez ele seria chamado de um cara que abandonou as causas políticas da esquerda,
né? Ou então, quem sabe, talvez ele seria crucificado por apoiar um partido de direita, por não aceitar o aborto, não aceitar a transição de gênero em crianças, né? Então, sim, talvez Jesus seria crucificado por essa turminha aí da lacração, né? Que ao invés de falar todos, fala todes. E por aí vai, né? Então, dependendo da posição política, sim, Jesus seria crucificado. Eu concordo com ele, né? Vamos continuar aqui. Da maneira como o senhor coloca, eu não queria já entrar nesse assunto, mas acho que já Vambora. Pra que roteiro? o gancho tá aí. Jesus seria um cara de esquerda. Dada as ideologias políticas da maneira como elas estão colocadas Hoje. hoje. E ao mesmo tempo a gente vem vendo, não só no Brasil, mas vou falar de Brasil porque é aquilo que a gente conhece, a gente tem visto. A bancada da Bíblia, por exemplo, no Congresso, ela é muito mais identificada com valores de direita. Uhum. Não é contraditório? Com o evangelho, sim. Com o cristianismo, não. Certo. Então vamos estabelecer esses paradigmas aqui, né? Os Uhum. dois modelos, né? Um evangelho popular, um evangelho que Jesus mesmo diz que os pobres foram que acolheram melhor a mensagem do reino de Deus. Aliás, a teologia diz que o anúncio do evangelho é uma boa notícia para pobre. Quando diz a boa nova do evangelho, né, a boa nova do reino de Deus, o reino de Deus é bom para pobre. Uhum. É bom para quem está perseguido, para quem está oprimido por Roma, é bom para quem está sendo, como diria, Renegado, né? Colocado de lado. renegado e abusado, né, pelo Uhum. poder religioso dos sacerdotes para sustentar aquela toda estrutura do Templo de Jerusalém, de um rei da época vendido para Roma. Então, aquele Jesus ali é um fenômeno popular. O cristianismo do poder, da riqueza, das catedrais, do ouro. Aliás, o Papa Francisco é um bom modelo disso, Sim. né? Exemplo muito simbólico. Uhum. Sim, com certeza. O Papa, ele se despiu de toda a circunstância Opulência. e a pompa e a opulência dos papas anteriores. Uhum. Especialmente do imediatamente anterior. Né? Especialmente do imediatamente anterior. O sapatinho da prata. Isso. Né? Mesmo o trono do Papa, Aham. né, a cadeira papal onde ele senta ali, é um símbolo de pobreza. Então, acho que a gente convive com essas duas coisas o Muito tempo pobre o inteiro. Papa. Esse paradoxo, essa contradição. Deixa eu pensar mais, deixa eu elaborar mais. Estava pensando, esquerda e direita, né, que você sugeriu. Aham, aham. Sim. Esquerda e direita. Se a gente pensar o seguinte, existem muitas esquerdas. Existe uma esquerda política, ideológica, uma esquerda moral, da pauta de costumes e Sim. da pauta identitária, Sim. etc. Tem um degradê de Claro. esquerdas, mas se a gente pensar na esquerda e direita, principalmente, nós estamos falando de uma visão de mundo capitalista neoliberal, da direita, e uma visão de mundo socialista comunista da esquerda. Isso. Qual é o problema da esquerda socialista e comunista? São os estados ateístas que perseguem cristãos e perseguiram cristãos. Então, quando as pessoas dizem assim, como que você é pastor e é de esquerda? Eu falo, bom, primeiro que eu não acho que eu sou de esquerda, não é a minha identidade. Eu sou de esquerda, Sim. Sim. mas não é a minha identidade. Tá eu bom. sou de esquerda porque as coisas que eu defendo, quem defende é a esquerda. Sim. Aham. E aí, diante. Essa foi boa. Eu pensava que ia ser um vídeo mais sério, mas esse pastor é uma piada. Vamos começar, né? Jesus seria de esquerda? Essa é a grande pergunta. Mas antes ele mencionou ali o Papa. E quando os adventistas falam da ferida mortal que foi curada, né? Muita gente zomba da gente chamando de seita, né? Mas tá aí, o próprio pastor evangélico e batista dizendo que o Papa não é uma benção, é uma coisa boa. Só que muita gente esquece que em 2018 esse mesmo Papa recebeu um homem trans chamado Juan Carlos,
né, um chileno, e ele pediu desculpa pelos abusos que esse rapaz sofreu aí, dos próprios padres, né? E aí o Papa disse assim para Juan Carlos: olha, Deus te fez assim e ele te ama assim, e eu também te amo, né? Então, o próprio Papa, ele vai contra a palavra de Deus, onde Deus diz que ele fez os homens à sua imagem e semelhança, né? Então, o Papa está incluindo que Deus fez um homem pecador daquela forma, e na verdade não é. Né? Nós que acreditamos que a Bíblia, a palavra de Deus, não como esse pastor mequetrefe aí, né? Nós sabemos que a homossexualidade é um pecado, né? É um pecado que ele gera abominação. Ou seja, a gente já falou sobre isso aqui, né? Mas voltando aqui ao próprio Papa Francisco, no filme dele em 2020, o título intitulado Francesco, ele fala o seguinte, que todos os homossexuais, homoafetivos e por aí vai essas siglas longas que a gente não sabe todas, né? Eles merecem e têm como prioridade, eu diria assim, ter um casamento reconhecido não só pelo o Estado, mas também pela Igreja. E eles também têm o direito de formar uma família. Agora eu pergunto, né? Onde foi que esse Papa viu isso? Realmente, se a Igreja Católica tem o poder de alterar a Bíblia, nós não podemos fazer nada, só alertar ao povo. Mas quando ele diz assim, né, que o homossexual, o homoafetivo, ele tem o direito e o dever de construir uma família, como vai construir, né? Como é que um casal, digamos assim, do mesmo sexo vai reproduzir? A família é obra divina. O casamento também é obra divina, né? Foi instaurado lá no Éden, com o sábado. O sábado e o casamento são desígnios de Deus para o ser humano, para que ele tenha uma felicidade, certo? Então, essa história não cola, né? E voltando aqui também, se Jesus ele seria de esquerda, isso aí é uma inverdade, né? Nem de esquerda nem de direita. Jesus é o nosso Redentor e Salvador. Então essa briga política besta que esses pastores wokes colocam aí é só para gerar intriga e dividir o povo, né? Porque primeiro, se Jesus fosse de esquerda, ele teria que ser a favor do aborto, ele teria que ser a favor da liberação das drogas, transição de gênero de crianças, ele teria que ser a favor da expropriação de propriedades privadas, e nada disso se mostrou na Bíblia, né? Então, eles têm essa mania de querer realmente dividir o povo. Por quê? Porque para ele fica mais fácil, ele como pastor que se diz ser, né? Ele tem um rebanho ali que vai poder sustentar ele e essas blasfêmias que ele tece aí, né? Agora, voltando àquele assunto que eu falei, se Jesus viesse negro, trans, né? E abandonasse a causa da esquerda, ele talvez seria chamado de Capitão do Mato. Se ele acessasse aí o antigo Twitter, né, o X, ele seria chamado de golpista, né? Então, você veja, a alienação que estamos sofrendo é absurda, né? Estamos no meio disso, vendo aí uma esquerda se popularizar dentro de nossas igrejas, né? Através de um pastor desse aí que ele atrai pessoas que não vão abandonar o pecado, que não querem saber de abandonar o pecado, mas sim de falar em reescrever a Bíblia. Aí o mais engraçado é, né, que ele falou aí tanto de padres e papas, e ele defende o padre Júlio Lancelotti, que a gente vai falar mais à frente, tá? Eu vou continuar aqui para não ficar muito extenso, mas veja aí o que ele vai dizer. Dessa explicação, sobretudo dessa distinção, né, entre o que é o cristianismo e o que pregava Jesus como evangelho, o senhor acha que a bancada da Bíblia representa o que diz a Bíblia? Eu acho que nós estamos num conflito de agendas e prioridades. Então, desculpa eu citar novamente o Papa Francisco. Por favor. Né? Eu sou evangélico de berço. Pois é. Eu nasci dentro de uma igreja batista e na minha adolescência o Papa era a besta do Apocalipse, era o anticristo, Tá vendo o que eu tô dizendo? etc. E hoje eu acho que o cristão mais notável que a Aí a ferida mortal foi curada, né?
Os evangélicos de mão dadas com o Papa. Quem diria, hein? Os adventistas daquela seita miserável, né? Acertando mais uma vez. A gente tem no mundo é o Papa Francisco. Mas o Papa Francisco, quando ele assume, né, em 2013, ele faz uma declaração: eu quero uma igreja pobre para os pobres. Né? Uhum. Ele faz a primeira viagem dele para Lampedusa. O que ele faz? A partir, inclusive, de escolher o nome. Ele escolhe o nome Isso. Francisco. Sim. Não é à toa, né? Então, o que ele faz? Pobre. Ele tira a igreja do debate moral e leva a igreja para a agenda da justiça. Mas que muita gente acredita que é o debate moral também, quando ele levanta certas pautas que incomodam os mais conservadores, por assim dizer. Eu acho que é esse o debate que existe hoje no Brasil, que o pessoal diz que a esquerda se perdeu na pauta identitária. Tá. A esquerda caiu nessa armadilha Uhum. da pauta identitária. Passou a discutir direitos LGBTs, direitos e a questão racial, Sim. a questão de gênero, o lugar da mulher, etc. Aborto. Isso aqui é pauta moral. Uhum. Racismo eu até acho que não é. Racismo é uma pauta de justiça, porque o racismo é estrutural e é matriz de empobrecimento e de sustentação inaceitável de pobreza. Sim. Né? Ainda mais nesse país. Mas a gente tem uma bancada evangélica que ela só levanta pauta moral, ela só defende pauta moral. Eu não vejo um pastor evangélico poderoso falar em pobre, falar em fome, falar em esgoto a céu aberto, falar em criança fora de escola. Só vejo falando sobre gay, aborto, gay, aborto, gay, aborto, família tradicional. Que família tradicional é essa? Talvez o pastor Henrique Vieira. Não, o pastor do Henrique pessoal- Vieira é outro. Exceção, Isso. É da outro lado. Pra quem não conhece esse pastor aí, é o famoso pastor da Shopee, né? Depois procura aí. Tá nem da bancada evangélica, o tão Henrique curioso Vieira. que o Henrique Não Vieira, dá nem pra apesar chamar, de ser pelo pastor, contrário. não está na bancada. Se o Henrique né? tivesse aqui, que é meu amigo, ele falou, não, mentira. Pelo mentira, amor de não, Deus. eu não Por isso sou que eu da- achei melhor não sou citar, da me inclua fora bancada dessa. evangélica, não. Sim. Macho alto. Deixa eu voltar aqui, né? Que foi muita coisa aí. É isso que eu tô dizendo, né? Esse René Kivitz é uma piada, é um herege. É um cara que tá totalmente fora de tudo aí que a Bíblia prega, né? Aí você veja só, eu tenho aqui, né? Ele primeiro fala aí dessa bobagem aí desse pastor da Shopee, né? Que todo mundo conhece aí. Um cara que tá também totalmente fora do que a Bíblia fala. É a favor da homossexualidade. E quando ele falou aí justamente da bancada evangélica, né? Que tá aí no Congresso. Ele diz assim que a bancada ela só defende pautas morais. Mas a esquerda é isso. A esquerda ela luta contra a moralidade cristã, né? A esquerda ela diz assim que nós temos que acabar com a propriedade privada, com a família, temos que acabar com temos que doutrinar, na verdade, as crianças, né, na escola. Então, ele deixa o pobre mais pobre ainda. Por quê? Porque o pobre mais pobre, ele sempre vai recorrer à ajuda do governo. Né? Nós vemos aí, por exemplo, Bolsa Família, que diz que tirou milhões da miséria. Eu não entendo como é que tirou milhões da miséria e o Brasil continua ainda pagando esse benefício, né? Então as pessoas hoje elas não querem sair da pobreza, por quê? Porque o governo dá algumas migalhas ali para elas, né? E é por isso que eles adoram isso, né? Por isso que eles têm que defender essas pautas, né? A esquerda nunca teve uma pauta, vamos dizer, ideológica, sempre foi moral, né? Por quê? Porque ela precisa dividir o povo, né? Eles sempre pensaram assim, a revolução da esquerda é uma revolução que fala em armas, é uma revolução que a gente já viu aí, né, onde o próprio marido, ex-marido daquela Dilma Rousseff, atacou o aeroporto de Guararapes, lá em Recife, deixando 2 mortos e 14 feridos,
né? Então, essa é a pauta da esquerda, não existe outra, né? Mas vamos continuar vendo essas besteiras aí desse pastor. Ufa, olha um negócio que coisa mais Animalesca. fora de propósito, né? Eu ouvi um pastor pregando esses dias, apareceu no meu Instagram, esse algoritmo, ele faz cada coisa com a Ele gente, faz. eu também vou reclamar. É difícil com de entender, o né? saque do algoritmo, eu vou reclamar. Mas apareceu no meu Instagram um pastor falando sobre você, mulher, que quer sustentar seu casamento, segurar seu casamento, você fica com esse papinho aí que tá com TPM, hormônio alterado, por exemplo, por um acaso, é motivo para você ter uma vida de pecado? Eu falei, meu, que discurso é esse? É difícil até de compreender. É difícil o de que ele quis compreender, dizer, né? mas é tipo assim, um homem agressivo, Sim. bruto, Sim. um modelo de masculino que não existe mais, quer dizer, não é mais cabível. Não combina mais. Mas quando você vai para as páginas da Bíblia, é esse o modelo do masculino. Oh? A mulher é um objeto usado pelo homem. Ah, entendi. Então, isso é ser homem. É ser autoridade. Imagina que Deus, o Pai, é homem, Jesus, o Filho, é homem, e o Espírito Santo é homem também, é o Verdade. Espírito Santo. Sim. A Igreja Católica ainda tentou botar uma mulher lá no meio e colocou a Maria para dar uma quebrada. Que tinha que ter, né? Para dar uma quebrada nessa coisa. Sim, na estrutura. Então, todo o imaginário é esse imaginário bíblico. Aí você pega uma sociedade bíblica que é dos tempos bíblicos, né? Que é escravagista. A Bíblia não condena a escravidão em momento algum. Como assim? Verdade. A Bíblia só diz que o judeu não pode escravizar outro judeu, mas os outros povos podem. Fica à vontade. Fica à vontade. Então, por exemplo, a Bíblia tem relatos no Velho Testamento de genocídios. Os heróis bíblicos hoje seriam julgados como criminosos, crime contra a humanidade. Josué, Moisés, Davi, sabe? Então, se a gente não fizer uma leitura atualizada da Bíblia, a gente vai perpetuar estruturas sociais que são opressoras, que são sacrificiais. Aquelas questões todas em Levítico, né? De não poder misturar tecido, por exemplo. Promove moral. Vamos lá, de novo, né? Mais uma vez a besteira reina aí, né? Vamos começar aqui, né? Primeiro ele associa o homem a um estuprador, né? A um homem ignorante. E a Bíblia jamais fala disso, né? A Bíblia relata, assim, ações que homens tiveram, mas não apoiados por Deus, né? A Bíblia, ela tem os livros históricos, mas parece que esse herege aí passou por cima disso, né? Então, em momento algum, a Bíblia também ela é a favor da escravidão. Ou seja, mas a Bíblia não condena a escravidão. Lógico que condena. O próprio Jesus Cristo é o nosso libertador. O próprio Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Somos livres, né? Nos deu livre-arbítrio. Homem nenhum deve escravizar o outro. Mas aí ele quer falar isso justamente para quê? Para dizer que a Bíblia é um livro que precisa ser revisado, precisa ter outra leitura. É por isso que ele é a favor da homossexualidade e diz que no Antigo Testamento, ali ele não está falando de homossexualidade, ele está falando de escravidão, que escravos eram pegos ali e feitos de... na verdade, eram pessoas estupradas, né? E não que se deitavam um com o outro, né? Isso é um absurdo. De tamanha ignorância, né? E aí a gente tem aí a outra parte falando já, que eu já mencionei em alguns vídeos sobre escravidão. Isso aí é muito ruim de você ouvir sem ficar indignado, né? Aonde que a Bíblia fala em escravidão? A Bíblia fala que o homem, ele nasceu livre e vai se tornar livre, né? Quem escravizou não foi Deus, e Deus não é a favor da escravidão. Se ele fosse, ele não teria enviado Jesus Cristo para nos libertar, né? Mas a ignorância desse cara aí é enorme. Vamos continuar vendo essa palhaçada aqui. Defende a verdade, mas uma verdade que sacrifica a vida humana não é uma verdade digna de ser defendida. Por isso a condenação do Padre Júlio, por exemplo.
Por exemplo. Que é um homem que está ali alimentando os pobres, É né? isso. Fazendo na Exato, essência o que pregava Jesus. Exato, e tem gente que é Coitado do contra, padre. inclusive eu vi essa, foi muito legal. Jesus multiplica os pães lá e recebe uma multa de 17 mil reais. É, maravilhoso. Teve projeto. Ah, e sobre o atualizar, eu Vereador. recebi um meme esses dias, que aí o algoritmo acertou. Aham. Tá. Mandou Deus falando com Moisés, o Moisés com as tábuas da lei, assim, Deus falando, ó, não esquece de passar aqui de 10 em 10 anos para um update. Ah, maravilhoso, exatamente. Né? No início, Ah, que ele ainda faz stand-up comedy, né? Vamos lá. Aí ele começa falando do padre Júlio Lancelotti, né? Que a direita está perseguindo o coitado do padre, que faz caridade, que tira o povo da rua. Mas o próprio padre, ele está sendo investigado, né? Vou colocar aqui por suposto abuso, né? Aí vocês já sabem de quê. Então, não é um cara que. Ah, isso aí surgiu do nada, né? Se tem uma investigação é porque tem fumaça. E onde tem fumaça a gente sabe que tem fogo. Possa ser que ele seja inocente, mas diante daquele vídeo que já é notório aí na internet, é quase impossível ele dizer que não foi ele, né? Então, ele lá tendo atos libidinosos com um jovem, né? Isso aí é horrível. Mas tem gente que defende, né? E quem defende isso geralmente é esse povo que tem essa ideologia nefasta, né, de esquerda, pensamento de esquerda, nojento, que é a favor de abuso de crianças e entre outras coisas mais, né? Então, assim, é terrível você ver uma coisa dessa. E sobre a piadinha dele, né? Vamos comentar a piada dele, né? Que Moisés tinha que fazer o update das tábuas, né? A Igreja Católica faz todo domingo juntamente com a Igreja Evangélica apostatada, né? Se você vai no domingo aí adorar a Deus e acha que é o dia verdadeiro de adoração, né? O dia que Deus santificou. Não sei, talvez você tenha passado mesmo lá para fazer o update, né? Porque você só encontra guardar domingos e festas no catecismo católico. Na Bíblia você não encontra. Então para de seguir essa igreja decaída. Se você tem vergonha na cara, começa a ler a Bíblia e estudar ela. Independente de você estar aqui num canal adventista ou não. Né? Se você não é adventista e está ouvindo ou vendo esse vídeo, para de seguir essas pessoas que estão reinterpretando a Bíblia por você, né? Vamos lá, seguindo aqui. antes da sua resposta para a pergunta anterior da Cecília, o senhor mencionou, né, que Deus não é não está ali. titereteiro ali, Isso, cuidando titereteiro. manipulador. Exatamente. A gente viu recentemente no atentado que teve contra a vida do ex-presidente americano Donald Trump, Uhum. na sequência do atentado ao qual ele sobreviveu, muita gente E muitas imagens. e muitas imagens atribuindo a sobrevivência dele a uma intervenção divina. O senhor já deu um início aí do que eu imagino que o senhor vai responder, mas a minha pergunta é: Deus está preocupado com a eleição americana a ponto de fazer o homem virar o rosto na hora do tiro? Respondo com Beto Guedes. Minha estrela amiga, por que você não fez a bala parar? Né, então, Deus não poupou John Lennon, mongoloide. pouparia Trump? Caramba. Quer dizer, é o mistério divino. É muito mistério para mim. Prefiro deixar Deus fora disso. Uhum. Agora, pode ser que, digamos assim, a gente vai morrer um dia, vai pro céu, Isso. né? Aí a gente chega lá e Deus fala assim, fui eu mesmo que salvei o Trump, viu? Falou, desculpa aí, divindade. É isso. Mas enquanto eu estava lá, eu não conseguia acreditar nisso, Aham. né? Então, de fato, não salvou o Tancredo, né? Tancredo Neves morre do jeito que morre, sem poder, inclusive, tomar posse. Permitiu o Holocausto? Permitiu um holocausto. Quer dizer, essa instrumentalização que se faz da religião e que eu acho que a extrema-direita está fazendo, e faz muito bem, porque colocaram na boca de Trump umas declarações aí recentes, pós-atentado, que, Deus que me perdoe, mas eu não consigo acreditar que aquilo veio dele, da assessoria dele, que
que mexe com esse imaginário religioso. A mesma coisa que aconteceu com Jair Bolsonaro no Brasil, a assessoria que mexeu com tudo isso, né? Essa instrumentalização da religião é uma das coisas que mais me entristece hoje de ver acontecer, sabe? E a incapacidade dos religiosos, e eu falo do meu campo religioso, Sim, né? autoridade. Por exemplo, Israel e Palestina, ou mais precisamente, um governo sionista e o Hamas. Não é um conflito Israel-Palestina. É um conflito, um governo sionista contra o Hamas, Entendi. ou vice-versa. E a morte de tantas pessoas na faixa de Gaza, Meu Deus. e a comunidade religiosa evangélica, porque Israel é o povo de Deus, é o povo bíblico, e se você critica Israel, você está do lado de terrorista. Vocês não conseguem entender que tem crianças morrendo, que as crianças estão morrendo embaixo disso e vocês estão discutindo religião. E as nuances. Vamos lá, comentar mais uma besteira aqui desse pastor herege, né? Primeiro ele disse que Deus é um Deus inapto, né? Que ele não age. Aí como é que Deus salva Trump e não salva John Lennon, né? Um moralista ali, um cara que era bonzinho, né? Então ele faz essa falsa comparação, né? Entre duas pessoas. Então se a pessoa for de direita, não, ali não foi Deus, não, ali foi uma coincidência. Mas se ela foi de esquerda, né? Não, ali Deus salvou, Deus colocou a mão, né? Então ele equivale as pessoas de acordo com sua posição política, né? E Deus ele não se agrada na morte de ninguém, na desgraça de ninguém, né? Porque senão não seria um Deus verdadeiro e digno de ser adorado. O outro ponto aqui, né? Ele fala aí que Israel ataca crianças, né? Um governo sionista. É um cara, assim, ele é muito desonesto. Ele sabe o que ele está falando, mas ele é desonesto. Israel, ele não ataca crianças, né? O que é que acontece? O Hamas, que é um bando de toupeira que vive debaixo da terra, eles se apropriam de locais como hospitais, escolas, entre outras coisas, assim, em que a população vive, para que Israel ataque ali e depois eles saiam dizendo, olha, tá vendo? O Estado malvadão matou crianças. Então eles fazem essas crianças, essas famílias de escudo. A gente viu vídeos aí recentes dessa guerra agora, o Hamas proibindo os palestinos de pegar ajuda humanitária. Então quer dizer que o que nós vemos não é a realidade? Será que estamos aqui inventando coisas? Precisa ser muito desonesto, muito canalha para falar um negócio desse, né? Mas vamos continuar aqui vendo essa Nuances, besteira. né? Tem tanta Então, assim, nuance. que identidade religiosa é essa? Que fé religiosa é essa que desumaniza? Que não é capaz de gerar compaixão, Nossa, solidariedade, cheio de compaixão à e esquerda. até indo radicalmente a Jesus, que não faz você amar seu inimigo, né? Que é Porque difícil. Jesus falou isso, que vocês ouviram o que foi dito, ame seu próximo e odeie seu inimigo. Eu, porém, vos digo, ame o seu inimigo. Certo. A reli- Aqui, mais uma vez, ele faz uma falsa equivalência, né? Para ele, assim, a extrema-direita tem que amar os inimigos, mas eles não, né? Porque na boca dele, veja o que ele disse anteriormente, né? Que Trump usou marqueteiros para usar o nome de Deus em vão. Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, usou o nome de Deus em vão através de marqueteiros. Ou seja, a institucionalização da religião, ela é mal vista, porque o povo tem que entender que com Deus não se pode misturar com política, né? Mas quando se fala da esquerda, não. Aí ele vai rasgar seda. A gente vai ver uma parte aí que ele fala de Barack Obama. E assim, a hipocrisia desse cara é ridícula, ridícula. Eu, sinceramente, eu não acompanhava ele. Eu já vi alguns vídeos aleatórios e bestas, né? Mas não tenho paciência. Só estou reagindo para trazer um conteúdo aqui para vocês e alertar a igreja para o que está se aproximando, né? Porque a gente pode até rir aqui com essas besteiras que ele fala, mas ele já está preparando uma sociedade
para aceitar tudo isso que ele prega, né? E é um trabalho de formiguinha, mas só que em todas as igrejas tem essas vertentes de esquerda, tem essas vertentes woke, né? Essa linguagem neutra, podre, que a gente vê aí, e está adentrando dentro do sistema religioso, né? E ele adora tanto esse Papa Francisco aí, e todos nós sabemos o método que o Papa usa, né? Ele é um jesuíta, como a gente já explicou aqui em alguns vídeos. Então, assim, é um método totalmente absurdo de colocar as suas ideologias junto com a Bíblia, reescrever ou reinterpretar a Bíblia para que você aceite isso aí de uma forma normal, né? Então, vejo que ele vai rasgar cedo agora. A religião vai fazer isso sempre. Por isso que Jesus diz, você vai conhecer a verdade vai libertar você. Aí mata esse cara, porque ele não pode ficar falando essas coisas. E não por acaso é o mantra do ex-presidente É Bolsonaro, né? Pois é. Mas do contrário, ela não liberta, ela aprisiona. E utilizado da maneira Exato, instrumentalizada a frase. Não, né? e tem E na boca de um mentiroso. Agora, Mas ele acabou de dizer que você tem que amar o inimigo. Olha que hipócrita, né? Aí agora tá dizendo não, na boca de um mentiroso. Tá vendo? Bolsonaro é um mentiroso. Mas a esquerda não. O pastor da Shopee, o padre Júlio Lancelotti, o Papa Francisco, tudo gente boa. Só é uma hipocrisia sem tamanho. é impossível, pastor. Que é pecado, desculpa. Sabe que a gente vai. Por quê? Por que é difícil? Porque a comunidade religiosa tem pleno direito de defender a sua pauta. Claro. Eu, como cidadão brasileiro, crente evangélico, conservador, fundamentalista, tenho o direito de dizer que eu não quero esse negócio de iniciação dos meus filhos na escola e cartilha de gênero e de LGBT. Eu tenho o direito Sim, de falar isso, sim. ok? Ele sempre associa, né, a direita com fundamentalismo religioso, fundamentalista, né? É sempre um adjetivando, né, as pessoas, né? Eu tenho o direito de dizer que fazer um aborto de uma criança que está com 7, 8 meses, que isso é um assassinato no ventre da mãe. Eu tenho esse direito e tenho minhas razões para fazer isso. E a gente tem que reconhecer a legitimidade da pretensão, eu não diria, não. Para um religioso não é uma pretensão, é uma responsabilidade. A partir da minha fé e das minhas crenças, eu tenho o direito de colocar na arena pública aquilo que eu acho que é melhor para a minha sociedade. E a partir das minhas crenças. Ponto. A questão é como nós vamos fazer isso. E aí eu me lembro de ter ouvido um discurso do Barack Obama Chegou. quando ele ainda era senador pelo estado de Nova York. E ele disse assim, vocês dizem que a América é um país cristão. Mas a América também é um país islâmico, budista, agnóstico. Porque tem cidadãos americanos de todas as tradições religiosas. Sim. Agora, vamos imaginar que ela fosse cristã. Cristã tipo quem? Vamos pegar aqui no Brasil. Cristã tipo Leonardo Boff ou Edir Macedo? Cristã Silas Malafaia ou Padre Marcelo Rossi? Fábio de Mello? Sabe? Que cristã? E aí ele foi tão genial na fala dele que ele disse o seguinte, que os religiosos devem ir à arena pública defender a sua pauta sem apelar à autoridade religiosa. Precisam argumentar de tal maneira que, independentemente da crença religiosa que o interlocutor tenha esposado, ele diga, eu não sou da sua religião, mas isso que você está falando faz sentido. Isso vale pra vida, né? Não vale só pra religião. Aí é a mesma coisa de você mandar um professor dar aula
e dizer assim, mas não use os livros, né? É uma imbecilidade. Mas Perfeito. na prática política, né? Sim. Aí, o que eu achei interessante, eu tenho que dizer, olha, eu sou contra o aborto. Por quê? Porque a Bíblia diz. Não, mas eu não acredito na Bíblia. Aham. E daí, se tu não acredita, é problema teu. Agora, um religioso, um cristão, um evangélico, ele vai se direcionar pela Bíblia, né? Ele vai trazer, sim, outros argumentos, vai mostrar que ali, cientificamente, o aborto causa prejuízos tanto para a criança que morre quanto para a mãe que aborta, né? Então, assim, ele quer tirar a Bíblia do debate público, né? Para quê? Para que uma minoria raivosa que espuma pelo canto da boca, fique feliz. Mas não é. A maioria dos brasileiros é uma maioria que se diz cristã. A maioria dos americanos também que se diz cristãos. Agora, porque tem lá budista, tem muçulmano, não quer dizer que seja um país é, que tem todos são da mesma, como é que se diz, do mesmo aspecto que vai, o mesmo aspecto político. Porque se digamos tem um muçulmano e um cristão, tanto pode ser de esquerda quanto de direita, né? Então, o que você tem aí é um debate público que está tirando a Bíblia, está dizendo assim, olha, a Bíblia não precisa estar no meio do debate, né? Se a Bíblia diz que moralmente o aborto é ruim, não, mas aí não pode usar a Bíblia. Se a Bíblia diz que homossexualidade é pecado, aí diz, não, mas não pode usar a Bíblia. Ah, porque é pecado. Eu falei, mano, acredita em pecado. Me dá um outro argumento aí. Não apele para a autoridade religiosa, porque eu não tenho a sua religião. Uhum. Me dá um outro argumento. E para isso acontecer, eu tenho que me preparar. Claro. Eu tenho que entender que a minha pauta moral se justifica em termos de sociedade Uhum. e não como religião. O que o meu clã quer. Eu tenho que Meu estudar. clã. Eu tenho que verificar o bom senso da minha pauta moral. Aham. Por que eu estou defendendo isso? As variáveis, quem não defende, quem As discorda, variáveis. os argumentos de quem discorda, por que discorda. Eu tenho que me preparar. E aí é difícil. Dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá. Opa! Dá um trabalho. Em outras palavras, ele está dizendo aí, né, que cristão é tudo burro, né, que dá trabalho estudar. Como se no debate público que a gente vê aí, vamos colocar aí no YouTube, né? Cristão versus feminista. Aí tu vê lá quem tem mais argumentos, se é o cristão ou se é a feminista. Cristão versus comunista. Coloca aí no YouTube, é fácil de ver isso, né? Então ele está dizendo assim, não, que o debate público ele não pode você não pode levar a sua crença à frente. Lógico que pode. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Se a Bíblia afirma que a homossexualidade é pecado, pronto e acabou-se. Doa quem doer. Eu tenho o meu direito de expressar o meu pensamento bíblico sem ser punido por isso, né? Desde que eu não cometa crime, tá tudo ok. Então, homossexualidade sempre vai ser pecado. Agora que provem ao contrário, né? Vai E pensar. o exemplo do Obama foi sensacional. Ele diz o seguinte: se você estivesse passando pela rua e visse numa laje de uma casa um pai ou um homem Uhum. com uma criança no colo e um facão, você faria o quê? Você chamaria a polícia, você acessaria o conselho tutelar, você tiraria a guarda dessa criança, desse pai que vai matar o filho. Ele diz assim, né? Uhum. Só que esse pai chama Abraão e essa criança chama Isaac. E agora? E agora? Aí a genialidade do discurso, que eu não sei se foi dele, acho que até que foi. Aham. Ele acha que foi de Obama, né? Mas, assim, Deus, pátria e família não foi de Bolsonaro, foi dos marqueteiros. Trump usar frases da Bíblia não foi de Trump, foi dos marqueteiros. Mas Obama, não. Obama, para falar mal da Bíblia, aí realmente foi dele, né? Mas ele diz o seguinte, que a sociedade, ela não pode se guiar por uma voz que apenas um homem ouviu. O Abraão diz assim, Deus mandou eu matar meu filho. Isso é Nossa, a genial. sua experiência. A sociedade não Genial. pode se guiar e se deixar guiar por uma voz que só uma pessoa ouviu. O Papa. Não. O Papa. Nós temos que ter ouvido a mesma voz. Sim. O senhor é amigo
Vamos lá, né? Então ele diz aí que Abraão foi o único que ouviu a voz de Deus. Aí você que é cristão, que já teve sua experiência pessoal, imagine todos os milhares de cristãos que existem aí no mundo, teve sua experiência pessoal com Deus e sempre dizendo a mesma coisa: arrepende-te dos teus pecados, né? Que tu serás salvo. Aí você está dizendo, não, uma só pessoa ouviu isso. Abraão, quando ouviu isso, foi replicado durante séculos e séculos até chegar a gente. A história de Abraão com Isaac, ela fala muito mais do que um assassinato, né? Inclusive Deus poupou o próprio Isaac de ser assassinado, porque o sangue dele não ia reverter em salvação. Então, naquele dia, Deus providenciou um sacrifício no lugar de Isaac. Só que no Gólgota, Jesus foi o nosso sacrifício. Deus não poupou o seu próprio filho para salvar essa humanidade. E ele está dizendo em todas as palavras que o pecado vai nos levar para a morte. Por isso que devemos ser lavados com o sangue de Cristo e nos tornar alvo mais do que a neve. Né? E quando eu falo alvo, não tem nenhuma expressão racista como aquele Kleber Lucas lá, o Terege de esquerda, fala que é racismo, né? Que nós seremos limpos de toda a impureza moral, toda a impureza que existe dentro de nós, né? Porque o sangue de Jesus, na verdade, ele nos liberta do pecado. Eu vou ficando por aqui. Quero mais uma vez pedir a você, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixa aí um comentário do que você achou dessas heresias todas aí, desse pastor Mequetrefe, né? E deixa uma curtida também, né? Se você não curtiu no começo do vídeo e ficou até aqui, eu te agradeço muito. Te espero no próximo vídeo. Aí fique ligado aí que nós vamos ter muitas surpresas aí pela frente. Que Deus te abençoe, meu amigo. Te dê um bom dia e fiquem na paz de Deus e até a próxima.